Seu Direito em Pauta. Patrocínio SAUC. Serviços e soluções de TI. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta. O programa Seu Direito em Pauta tem como objetivo levar até você, espectador, discussões de temas do direito no dia a dia. Aqui vamos conhecer um pouco de como o direito pode e deve ajudar você a exercer a sua cidadania. Hoje recebemos aqui em nossos estúdios o professor Davis Alves, que é presidente da Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados, a ANPPD, que é a segunda maior associação de profissionais do mundo, professor Davis, que eu vou falar aqui daqui a pouquinho sobre o currículo dele, que é extenso. Professor Davis, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação em nosso programa, ter aceito o nosso convite dentro da sua agenda apertada e estar aqui com a gente, professor Davis. Imagina, Anderson, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês e nesse trabalho muito nobre que vocês têm feito, que é levar mesmo a conscientização da Lei Geral de Proteção de Dados para todo o Brasil, para toda a sociedade, que é um assunto que interfere em todos os profissionais, não só em quem trabalha com LGPD, mas interfere também em toda a população, porque, gente, Lei Geral de Proteção de Dados, dados pessoais, todos nós temos e temos que proteger. Verdade, professor Davis. E olha, pessoal, falando aqui do currículo do professor Davis, a gente teve que sintetizar porque é muito extenso. Ele é doutor em administração de TI, PhD na Florida Christian University, nos Estados Unidos, mestre em administração com foco em TI verde, extensão em gestão de TI pela FGV em São Paulo, pós-graduado em gerenciamento de projetos, graduado em redes de computadores, internet, enfim. É extensa a lista aqui do currículo do professor Davis. Professor Davis, nós tivemos aqui a oportunidade, no programa anterior, de falarmos aqui sobre a segurança da informação, sobre cyberataques aqui, para levar até a todos os nossos telespectadores, todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais, no YouTube, no canal de TV, mostrar para eles que não é algo fictício, que é real. E que o mais importante também, além de tudo que foi colocado no programa anterior, foi a questão do treinamento, da conscientização. E também no final do programa, eu peço que vocês assistem o nosso programa para poder saber mais do que foi tratado aqui. Falamos do encarregado de dados, que é o Data Protection Officer, E já que a Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados trabalhou arduamente para que esse profissional tivesse reconhecimento na CBO, e eu queria que falasse um pouco para nós aqui, de acordo com o Data Protection Officer, o DPO, como ele surgiu e por que existe esse cargo, essa função aí do Data Protection Officer. Fala um pouco para a gente, professor. Claro. Primeiro, o DPO, que é o termo que nós estamos mais acostumados a usar, ele é um profissional que ele veio primeira vez positivado lá na Europa com a lei europeia, que é o GDPR, Regulamento Geral de Proteção de Dados. Lá na Europa nós já temos leis de proteção de dados há mais de 20 anos, na verdade, tá? Certo. Nós tivemos a Diretiva 9546 desde o ano de 95, que rege a proteção de dados lá na Europa. Essa lei ela foi descontinuada, no caso a Diretiva 9546, porque agora nós temos o GDPR na Europa. E no artigo 37, 38 e 39 do GDPR, traz a menção do termo lá, óbvio, em inglês, do Data Protection Officer, DPO, que aqui na nossa LGPD, na Europa foi em 2016 criada a lei, em 2018, precisamente 25 de maio de 2018, a lei entrou em vigor lá na Europa, ok? E aqui nós temos positivados na nossa LGPD nos artigos 5º, inciso 8º e também no artigo 41, a necessidade de todas as empresas terem um DPO, traduzido aqui na nossa lei como encarregado pelo tratamento de dados. Lembrando que nós podemos usar 3 nomes que foram reconhecidos pela CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, do Ministério do Trabalho, que foram discussões que nós começamos, 3 nomes que foram autorizados nós utilizarmos aqui no Brasil. O nome que consta na própria LGPD, que é o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, em primeiro lugar. Temos também a tradução para oficial de proteção de dados, e também temos o termo
é Data Protection Officer, que na verdade é a tradução de Oficial de Proteção de Dados, sigla DPO. Então, o que se espera do DPO, o Anderson? Espera-se que, em primeiro lugar, ele seja o ponto de contato inicial, tá? O ponto de contato entre a autoridade nacional, que é o órgão regulador que vai fiscalizar toda a LGPD no Brasil. Existe uma autoridade para isso, tá? Debaixo, atualmente, da Presidência da República. Inclusive é o órgão ao qual eu faço parte dentro do CNPD, que é o Conselho Nacional de Proteção de Dados. Então, quem é que, quando a autoridade nacional tiver que falar com a empresa, de acordo com o que está escrito lá no artigo 5º, inciso 8º, a autoridade irá procurar o encarregado. E também a empresa tem que deixar com que o encarregado, o DPO, faça contato com a autoridade nacional. Então, em primeiro lugar, o encarregado tem que ter contato com a autoridade nacional e também com os titulares. Quando os titulares quiserem falar a respeito da LGPD, tirar umas dúvidas sobre proteção de dados, os titulares, os clientes, os funcionários deverão procurar quem é o DPO responsável daquela empresa. E também está escrito lá no artigo 41, parágrafo 1º, que os dados de contato desse encarregado devem estar em uma área pública. Devem estar publicados, preferencialmente no site da empresa. Então, todas as empresas devem colocar lá no seu site quem que é o DPO responsável, quem que é o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Ah, é a Maria da Silva. E está aqui o e-mail dela, está aqui o e-mail também da equipe. Lembrando que não quer dizer que este e-mail apenas vai cair com a Maria da Silva. Não, nós vamos colocar lá o nome dela publicado, só que pode ser um e-mail genérico, dpo@empresa.com.br. E aí, quando os clientes encaminharem as solicitações, as dúvidas sobre como aquela empresa segue a LGPD, como que aquela empresa protege os dados pessoais, os clientes vão encaminhar para aquela empresa, para aquele e-mail, e aquele e-mail pode ter toda uma equipe dando respaldo, Certo. e a responsável por aquele e-mail é a própria Maria da Silva, que está como encarregada, como DPO daquela empresa. Então o DPO, ele tem que estar com o nome publicado em algum lugar público, preferencialmente no site, mas também cabe ao encarregado, cabe ao DPO dar as orientações a respeito das práticas de proteção de dados. E temos isso, repito, lá no inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 41 da nossa LGPD, dizendo que cabe ao encarregado orientar os funcionários e os prestadores de serviços contratados a respeito das práticas de proteção de dados. O que significa isso? Como que a empresa terá que proteger os dados pessoais? O que a empresa tem que adotar? Será que a empresa tem que só colocar um contrato, um firewall? Não. E lembrando que as práticas de proteção de dados, elas são práticas que competem aos profissionais de TI e também são práticas que competem aos profissionais da área jurídica. Não dá para um DPO ser apenas alguém de TI ou apenas alguém só da área jurídica. As empresas devem adotar uma solução completa. As empresas devem proteger os dados contando com profissionais, com DPOs da área de TI, com DPOs da área jurídica, com DPOs da área de processo, com todos os DPOs. Lembrando sempre que a LGPD é uma lei que começa com L de lei, mas termina com D de dados. Não pensem, e faço questão de frisar isso, não pensem que vocês podem contratar só um advogado que consegue dar consultoria sozinho. Não pensem que vocês podem contratar só um profissional de TI que pode dar consultoria sozinho. É necessário diversos profissionais, e existem empresas justamente especializadas com todo esse arcabouço, né, com essa multidisciplinariedade que contém lá os DPOs para poder dar consultoria sobre a LGPD. Olha, fantástico essa informação. Professor Davis, algumas pessoas perguntam, mas o DPO ele pode ser só uma pessoa física, ele pode ser uma pessoa jurídica também? Como é que funciona isso? Muito legal. Nós temos isso lá nós temos a palavra pessoa no artigo 5º, inciso 8º, que pode também ser uma pessoa física, claro, mas também pode ser uma pessoa jurídica, pode, no caso, ser uma empresa que está te prestando esses serviços como DPO. E até sendo bem mais preciso, nós temos já uma definição da Autoridade de Portugal de Proteção de Dados. Eu acabei de voltar lá, estava no final do ano passado lá em Portugal realizando os trabalhos, e a Autoridade de Portugal, que chama-se CNPD, Comissão Nacional de Proteção de Dados, né? Eles soltaram uma nota e até quando eles estão pedindo, na hora que as empresas estão cadastrando, estão informando quem é o DPO no site da autoridade, né? A autoridade está deixando bem claro que o DPO é uma pessoa singular, ou seja, uma pessoa de carne e osso, mesmo que pertença a uma empresa externa. Então, quando existe
A empresa aqui, ela poderá contratar uma empresa para prestar os serviços como DPO, mas mesmo depois, quando essa empresa contratar, é necessário informar quem que é o nome daquele funcionário, daquela pessoa, da empresa contratada ou da própria empresa, é necessário informar o nome daquele indivíduo para a autoridade nacional, tá? Nós temos já isso daí bem definido lá na Europa e é importantíssimo que as empresas tenham isso em mente. O DPO, ele é uma pessoa responsável que, a partir de agora, todas as empresas devem contar com esse profissional, tanto contratado internamente dentro da empresa, como também podendo ser um prestador de serviços externos. Mas deixa eu deixar apenas um detalhe aqui para todos, o Anderson, que esse prestador de serviço tem que ser uma empresa, tem que ser um prestador de serviços qualificado. É importante não todos pensar que não, é uma pessoa que só leu a lei, alguém que, ou o próprio empresário que já se acha suficiente para poder ler a lei uma vez e achar das orientações. Não, são pessoas qualificadas que estudaram bastante a respeito da LGPD, estão aí aptas para poder orientar aí as empresas a respeito desse tema. Nossa, e olha, foi preciso aí, professor Davis, tocou no ponto X da questão. E no programa anterior, professor Davis, nós falamos aqui sobre os cyberataques, né? Sobre segurança da informação, vazamentos de dados. E o DPO, quando se depara com uma situação dessa, como que ele vai proceder para comunicar isso aos envolvidos, né? Porque a gente viu aí que o DPO, ele é o canal de comunicação entre o titular e a autoridade. Em um caso de incidente, né? Porque a gente costuma dizer que a gente tem que esperar quando vai acontecer, porque os ataques acontecem todos os dias e ninguém está isento disso, né? Tem que se prevenir, tem que tomar, né, as medidas, as cautelas, né, de segurança, mas em um momento de incidente, de vazamento, como que deve proceder o DPO? Perfeito. Primeiro, o DPO, ele terá contato nós já temos positivado também na Europa que o DPO tem que ter contato direto com a alta administração da empresa. Aqui na nossa CBO nós temos o DPO classificado no código 14 da CBO. O código 14 é um código da área administrativa, da área de governança. O que significa isso? Significa que o DPO tem que ter contato direto com a alta administração da empresa, também tem que ter contato com o pessoal da área de tecnologia, com o pessoal da área jurídica, com todas as áreas. Importante isso, porque em casos de cyberataques, e não é se vai acontecer, tá? Todos nós estamos sujeitos a ataques, a ter dados vazados. Isso é um risco de negócio, todo mundo que está exposto na internet está sujeito a isso. Caso aconteça esses ataques, o que se espera do DPO? Primeiro, ele faça a ponte com todas as áreas. Na verdade, de um trabalho preventivo, já tem que ser preventivo. Muita gente acha que tem que contratar o DPO só em caso de ataque. Não, vamos deixar isso até bem claro aqui para nós. Gente, o DPO ele tem que ser contratado em todo momento e ele vai fazer um trabalho preventivo para evitar que a sua empresa sofra um vazamento de dados. Quando acontecer, ele vai fazer a ponte entre todas as áreas, também vai avisar os titulares em caso que aquele vazamento de dados acarrete um dano significativo e também vai avisar a autoridade nacional. E aí vão ter processos, já existem formulários, já existe um canal de comunicação da própria autoridade para que a autoridade disponibiliza para que todas as empresas façam o contato. Viram, pessoal, como é importante o papel do encarregado de dados, oficial de proteção de dados, o Data Protection Officer. Olha, nós já estamos terminando esse primeiro bloco, vamos para o segundo bloco, um rápido intervalo, já já a gente volta, não sai daí. Estamos de volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta. No primeiro bloco, tivemos várias informações sobre o trabalho do Data Protection Officer, que é o DPO, ou encarregado, né, de proteção de dados, ou oficial de proteção de dados. Professor Davis, ainda discorrendo sobre o papel do DPO, porque a NPPD tem um papel fundamental, importante, porque, pessoal, a lei, a LGPD, ela está aí, como o professor Davis colocou, depois do Código de Defesa do Consumidor, foi a segunda lei que mais mexeu com as empresas no Brasil, porque as empresas lidam, né, com dados pessoais, mas existe aí uma associação, que é a NPPD, que é a Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados, que é a segunda maior do mundo, né, professor Davis? Isso. Fala um pouquinho para nós, professor.
como que surgiu a NPPD, né? Porque o DPO, ele está amparado, né? Ele para se sentir valorizado, isso diga-se de passagem, valorizado, ele deve se afiliar, se tornar membro, participar dos comitês avançados, porque existem muitos estudos, vários eventos. Eu estava falando com o professor Davis no intervalo aqui, o trabalho árduo que a NPPD está fazendo frente aos direitos, né, preservar a função, o cargo aí de DPO. Fala para nós, professor Davis, como surgiu a NPPD? Fala um pouco para a gente aí, porque eu sei que você é o nosso presidente aí e a gente sabe da luta que é, né? Não é fácil, né, professor? Fala para a gente aí. Bom, primeiro, a NPPD, Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, né? É a reunião dos DPOs aqui no Brasil. Já temos catalogados aqui no Brasil mais de 30 mil profissionais envolvidos com o tema. É uma comunidade muito grande, 12 mil membros espalhados no Brasil inteiro. Impactados de modo direto, somando todas as redes sociais, temos quase 60 mil, na verdade até mais de 60 mil impactados, seguidores das redes da NPPD. E a NPPD tem esse grande papel, né, de reunir os profissionais de privacidade de dados e se resume em duas palavras. Quais são as palavras? Geração de conhecimento e também representação de classe. Ou seja, a NPPD, nesses 3 anos de associação, nesses 3 anos de reunião de profissionais, já tivemos bastante conquista, já publicamos mais de 250 documentos, dando direcionamentos sobre como seguir a Lei Geral de Proteção de Dados. Diversas empresas já utilizam, é muito comum quando eu estou, por exemplo, nos restaurantes, nos aeroportos, muita gente me para também, até quando eu estou com a minha família também, muita gente me para e agradece, poxa, você é o professor Davis, presidente da NPPD, nossa, nós usamos tais documentos da nossa empresa da NPPD, parabéns, obrigado. Então, realmente, esse que é o trabalho que a NPPD tem feito, é dar direcionamentos, subsidiar, né, dar orientações sobre como a LGPD pode ser seguida, né? E, consequentemente, também atender às obrigações impostas, trazidas pela ANPD. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eles são os órgãos reguladores responsáveis por fiscalizar toda a LGPD no Brasil, e nós, como a NPPD, como a associação, a entidade representativa de classe, nós trazemos as boas práticas, nós ajudamos os profissionais a levarem a LGPD para as empresas. E também temos aí o pilar da representação de classe, né? Já tivemos grandes conquistas aqui no Brasil, como por exemplo, lá atrás, em 2018, nessa época eu nem estava no Brasil, estava em Israel, Tel Aviv, em Israel, realizando trabalhos. Foi no final do ano, tinham colocado até um termo na LGPD, através da medida provisória 689, Anderson, que foi o termo jurídico regulatório, que poderia levar a uma interpretação, tá? Veja bem, poderia levar a uma interpretação que DPO fosse apenas para advogados, e nós sabemos que isso não procede, porque no mundo todo sabemos, e deixamos bem claro nesse programa, que existem artigos na LGPD que competem sim aos advogados, que são sim atividades de prerrogativa apenas para a classe jurídica, temos isso bem em mente, claro. Porém, também existem artigos na LGPD que são técnicos, que um advogado ele não está habilitado para fazer aquilo, como por exemplo o artigo 46, onde diz que as medidas são técnicas e administrativas. Administrativas, documentação, competem aos advogados, claro, mas medidas técnicas, definir, por exemplo, qual vai ser a criptografia, como que o ambiente computacional estará protegido, tudo isso são coisas técnicas que competem aos profissionais de TI. Então a NPPD utilizou todo um arcabouço, levantamos lá estudos, subsidiamos lá o executivo aqui do Brasil e conseguimos com que o parágrafo 4º do artigo 41 fosse realmente vetado. Então, hoje, quem é que pode trabalhar como DPO? Tanto os profissionais de tecnologia, como os profissionais de TI, e até a presidência da República se manifestou que isso era uma exigência desnecessária por parte do Estado. Então, hoje, e é isso que nós pregamos mesmo, a tecnicidade, a multidisciplinariedade de conhecimentos, a NPD conquistou isso também, aqui trouxemos isso também para o Brasil, claro, também com toda a classe, também com diversas outras entidades também, mas a NPD levantou muito essa bandeira, e também a NPPD conseguiu
quando a LGPD foi assinada, muito se questionava se, será que a LGPD vai entrar em vigor agora ou vai ser daqui 5, 4 anos? A NPD viu que se a LGPD não tivesse entrado em vigor, muitos empresários deixariam de fazer negócios com outros países, porque existe a necessidade internacional que o Brasil tenha uma lei de proteção de dados, inclusive isso é um requisito para o Brasil entrar na própria OCDE, né, que é o Clube dos Países Ricos, e um dos pontos que a OCDE exige é que o país tenha transparência e pregue a Lei Geral de Proteção de Dados, tenha uma Lei Geral de Proteção de Dados. Claro, o estrangeiro não quer passar os seus dados, a vida deles para as empresas no Brasil, correndo o risco da empresa no Brasil expor a vida, por exemplo, de estrangeiros. Então, diversos blocos econômicos, fazendo menção à OCDE, exigiram que o nosso país tivesse a Lei Geral de Proteção de Dados, que nós tivéssemos leis que protegem dados pessoais. E a NPD fez frente a isso, fomos diversas vezes em Brasília, conversamos com executivos, tanto do executivo, do judiciário também, como do legislativo na época, os senadores, deputados federais, e levantamos a bandeira, Anderson, no ano de 2020, isso foram discussões de 2020, e conseguimos aí que o nosso país tivesse a Lei Geral de Proteção de Dados. Trago também aqui uma grande conquista que foi no ano de 2020, muito interessante, 2020 e 2021, o Brasil estava lá na 71ª posição no país que mais falava de segurança da informação. Estávamos muito lá atrás. Muito aquém, né? Muito. Só que no ano de 2021, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela refez a lista, essa classificação, e, gente, ela reavaliou os países que mais têm pregado sobre segurança da informação, que mais têm tido iniciativas sobre segurança da informação, sobre cibersegurança e, pasmem, o Brasil subiu, saltou da posição 71 e agora estamos na posição 18. Somos o 18º país que mais prega a segurança da informação no mundo. E um dos pontos que a ONU ela observou foi justamente a sociedade civil, ou seja, as associações que pregam em proteção de dados, pregam a segurança da informação, e a NPD muito contribuiu para esse aumento aí internacional, né, do nosso país, no cenário internacional de segurança, porque realmente somos aí a maior associação de LGPD no Brasil, que também colaborou com o regulamento, com o reconhecimento do DPO aqui no Brasil, pela classificação brasileira de ocupações. Começamos com o Ministério da Economia e agora estamos com o Ministério do Trabalho, já com a profissão reconhecida aqui no Brasil. Então foi muita coisa que realmente... E temos muito ainda a fazer, tá? Com certeza, eu já ia explorar mais sobre isso, porque a gente conversando aqui, a gente vê muitos de nós aqui, né, empresários, profissionais, né, advogados, pessoal da parte de TI, não sabe o papel, a importância que a NPD está fazendo nos bastidores para que a Lei Geral de Proteção de Dados ela seja efetiva, tá? Tenha sua eficácia, porque é um processo de mudança cultural, a gente sabe disso, e são os profissionais, os DPOs, que têm esse papel. E o profissional DPO, né, professor Davis, ele é importante ele fazer parte da NPPD, porque a gente percebe que na NPPD ela é muito bem organizada, ela possui os seus comitês. Fala um pouco para nós como que o DPO ou aquela pessoa quer se tornar um DPO para ela poder também se associar, ela fazer parte desses comitês, porque eu falo que o aprendizado ele é constante e lá está assim em ebulição, né? Tem ideias novas, discussões. Fala um pouco para nós, professor. Claro. Primeiro, a NPD, como eu falei, ela é formada por essa multidisciplinariedade de profissionais. Então, nós temos lá o Comitê de Segurança da Informação. O que são os comitês? Os comitês são grupos de estudos específicos dos especialistas nos temas. Primeiro, na verdade, nós temos o grupo do Comitê Público, que são todos os interessados. O diretor é o Thiago Rosa, junto com o Paulo Emerson, ficam em Brasília, que é justamente o Comitê Público, que são todos interessados no tema, que se aprofundaram já no conhecimento da LGPD, que conhecem a LGPD, ingressam no Comitê Público. Depois nós temos o Comitê de Segurança, que aí já são os comitês avançados. O Comitê de Segurança já é o grupo dos especialistas na área de segurança da informação. São os profissionais de tecnologia que estudam as práticas de segurança da informação vinculadas com a LGPD. Também temos o comitê jurídico, formado por advogados, que também são especialistas
especialistas no tema da Lei Geral de Proteção de Dados que estudam a hermenêutica, estudam diversos aspectos jurídicos sobre LGPD. Temos também o comitê científico, formado por acadêmicos, por mestres, doutores, que estudam as inovações, verificam o que tem sido publicado na área sobre a proteção de dados, e também temos agora o comitê de governança. O comitê de governança é um comitê que também reúne profissionais da área de administração, governança corporativa, governança de TI, profissionais que atuam com COBIT, ITIL, normas, tudo, e colaboram aí com o artigo 50 da LGPD também. Então esses que são os comitês avançados, né? Comitê de Segurança, o diretor é Humberto Correia, Comitê Jurídico, diretora doutora Adriane Lima, Comitê Científico, doutor Luiz Lima, Comitê de Segurança, o diretor também Bruno Klaus com o Hudson Barbosa. Então tem toda uma equipe de especialistas nesses comitês avançados, que são os comitês que são abertos, que todos aí os profissionais podem, que se interessarem em proteção de dados, em LGPD, eles podem buscar todo um auxílio para você poder atuar na área. Faço questão apenas, Anderson, de deixar aqui destacado que existem também serviços públicos gratuitos que a NPPD auxilia, oferece para todo o Brasil, como por exemplo nós temos já o portal de violações. Os empresários que estão aqui assistindo, vocês podem verificar já as violações, as sanções, as multas que já estão sendo aplicadas aqui no Brasil. Deixo aqui para vocês o site, é a nppd.org/violacões. A nppd.org/violacões, tá? Violações, né? Sem o acento e sem o C cedilha. Você, empresário, pode já visualizar no seu estado o que tem sido pregado já, e também no Brasil inteiro, o que tem sido pregado, quais são as multas que diversos órgãos já estão aplicando, empresas já estão tomando multas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Você que é profissional de privacidade, também você pode entrar no mesmo site lá, a nppd.org, clicar na parte de membros, e você também pode verificar quem são os profissionais, quem são os DPOs no seu estado, e também os empresários podem buscar no seu estado quem é o DPO, quem são os profissionais reconhecidos pela NPPD, aptos para atuar já com a LGPD, porque lembrando que para entrar na NPPD é feita uma análise curricular para verificar se o profissional ele é ou não especialista. Existem muitos profissionais que não são aprovados para entrar na NPPD. E apenas para finalizar também, tem um trabalho muito legal que a NPPD tem, no próprio site mesmo tem um botãozinho que é de uma revista, que é a LGPD Magazine, que é a revista mesmo dos DPOs, dos profissionais de privacidade de dados, e é por lá que tanto o empresariado também como os profissionais podem saber as últimas atualizações a respeito da LGPD. Veja, empresário, veja você que nos acompanha, você que está antenado aí, buscando informações, não deixe de visitar o site da NPPD. Sugiro até que você o favorite, porque sobre proteção de dados, lá você com certeza vai ter um banco, né, um arsenal de informações que vai ajudar você a se prevenir melhor. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, já já a gente volta. Toma água e continue conosco. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta. Nós tivemos aqui o primeiro e o segundo bloco com muita informação que tem a ver com a proteção de dados, que tem a ver com você, cidadão, que tem a ver com você, empresário, porque você está tendo muita informação que vai auxiliar você no dia a dia para colocar sua empresa adequada à LGPD e principalmente, empresário, para que você tenha competitividade no mercado, para que você seja reconhecido como excelência, que você se preocupa com os dados dos seus clientes. Professor Davis, a gente não pode deixar, porque o empresário que está nos acompanhando, ligado aqui, tá, sobre o DPO, porque ele vai, né, ou se está adequando a LGPD, ou vai se adequar a LGPD, ele vai precisar de um DPO, né, e a NPPD está aí para poder fazer esse trabalho. Se o empresário precisar, você já colocou isso no bloco anterior, de consultar onde ele vai encontrar profissionais, existem regionais da NPPD no Brasil? Como é que é isso, professor? Claro, até necessitamos, né? Porque o nosso país tem dimensões continentais, Exatamente. Não é verdade? Maior país da América Latina, e a NPPD já tem números aí gigantes, que são, por exemplo, como eu falei, 12 mil membros, mais de 30 mil impactados, somando tudo, mais de 50 mil seguidores interessados no tema da Lei Geral de Proteção de Dados. E como que nós, então, nos dividimos? Em cada estado brasileiro possui
um representante. Primeiro nós temos aí os comitês nacionais, os comitês avançados, né, e também o comitê público. Nós temos os comitês que todos os profissionais de privacidade podem atuar no Brasil todo, que é o comitê público, nós temos os diretores, como eu falei no bloco passado, comitê de segurança, comitê jurídico, comitê científico e comitê de governança. Esses são os comitês nacionais. Então você, profissional de privacidade, você que está estudando direito, você que está estudando tecnologia da informação, pode sim querer trabalhar com a LGPD, com Lei Geral de Proteção de Dados. É uma oportunidade agora também, é uma alta demanda que nós temos no Brasil. Existem estatísticas dizendo que o nosso país precisará no mínimo de 80 mil profissionais. Na Europa também tivemos estatísticas que o país precisará de 80 a 100 mil, na verdade toda a Europa, 80 a 100 mil profissionais no mínimo, tá? Lembrando que, com uma conta básica, nós temos mais de 20 milhões de CNPJs no Brasil, mais de 20 milhões de empresas, né? Então, e toda empresa terá que, no mínimo, apontar aí um DPO, no mínimo. Então, é uma profissão, é uma área bem promissora. Claro, não estamos dizendo que todo mundo vai ficar milionário da noite para o dia, não é isso que estamos... Vai ter muito trabalho. Isso, eu faço sempre questão de dizer isso, né? Não vendemos terreno no céu. É uma área promissora, só que também gera muito trabalho, e nós temos que ter trabalho. E é verdade, né? Dinheiro de graça não existe, não é verdade? Então, é uma área bem promissora que temos trabalho. Então, os profissionais, eles podem sim entrar nessa área, entrar nos comitês avançados. E como que acontece a divisão a nível nacional? Cada estado, cada região, nós temos aí um representante. Já temos estados com mais de 100 profissionais, que aí aquele estado já possui um representante fixo daquele estado. Nós temos lá a sede do NPPD, vale até a pena falar disso, a sede do NPPD fica em São Paulo, tá? Com a representação em Brasília, né? Em Brasília, porque temos que ter contato com fazer a representação dos profissionais, toda a esfera política, não é? E aqui do estado do Paraná, faço até questão, gosto muito aqui desse estado, já até agradeço a oportunidade, sou de São Paulo, capital, fiz questão de vir aqui para o estado do Paraná, a convite do nosso querido Anderson aqui. O Anderson, ele que é também um membro da NPPD, ele foi aprovado na NPPD, ele é um profissional da área de proteção de dados, um dos especialistas, um dos grandes nomes aqui no Brasil. Faço questão até em rede nacional te parabenizar por isso, tá bom, querido? E com todo orgulho também, foi até aluno meu e tem feito esse belo trabalho aqui, tá bom? Foi uma honra minha, viu? Imagina. Então, gente, o Anderson, ele como esse ótimo profissional, aqui nós temos no estado do Paraná o representante, que é o Thiago Dutra, tá? O Thiago Dutra. Ele é o representante dos profissionais de privacidade, dos DPOs aqui do Paraná, e ele tem, inclusive todos os profissionais podem participar dos grupos do WhatsApp, dos grupos do Telegram, e estar por dentro das discussões sobre LGPD aqui no seu estado. Então, não é algo distante. Todos os profissionais aqui da região, eles podem participar das discussões, verificar quais são as empresas que estão praticando aqui a LGPD, o que tem dado certo, o que não tem dado certo, e também existe o intercâmbio entre os profissionais, porque acontecem os eventos nacionais, por exemplo, o Congresso Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, que é a maior evento de LGPD no Brasil, já estamos na 3ª edição, acontece em todo o mês de março, CNPPD, que nós chamamos. Foi um sucesso agora em março, né? Foi um sucesso, tivemos grandes autoridades do Brasil também, governamentais também falando, os profissionais de privacidade se reuniram, aconteceu no mês de março agora. No mês de setembro teremos os LGPD Connect 2022. Enquanto o CNPPD é um evento nacional, o LGPD Connect é justamente para nos conectar com o que está acontecendo sobre privacidade ao redor do mundo. Olha só. Então é um evento internacional, tem profissionais de privacidade de outros países que atuam com outras leis de proteção de dados, ajudando o nosso país, passando as lições aprendidas aqui para o Brasil, tá? A NPPD, a sede, como eu falei, fica em São Paulo, lá que nós temos o comitê diretivo, eu como presidente nacional da NPPD, vice-presidente Humberto Correia, temos também a doutora Silvia Brunelli também como o departamento jurídico, e também a doutora Silvia Brunelli como idealizadora também da NPPD, o Paulo Mazzilli também no escritório, o Thiago Rosa também, Michel Souza, André Mazzilli também, que compõem todo o comitê diretivo aí da NPPD e nos auxiliam para a gente poder realmente manter esse grande trabalho para todo o Brasil. Não, e tem o Paulo Emerson lá em Brasília também, claro, que é um guerreiro lá, né? Deixa um abraço para ele aí também. Professor Davis, uma outra coisa que o nosso telespectador está aqui se perguntando, né? Porque existem ferramentas hoje, aplicações hoje, para poder ajudar
as empresas se adequarem à LGPD. Caso o empresário ele queira ter indicações, referências de softwares homologados pela NPPD, ele pode encontrar também no site da NPPD esse referencial? Pode. Nós temos lá no site da NPPD, na verdade a NPPD, esse é um serviço que a NPPD faz, até gratuito para o Brasil todo, nós divulgamos para todo o Brasil quais são as ferramentas homologadas pela NPPD. É o programa ANPPD Homologa Software, tá? O programa de homologação de software da NPPD. O que significa isso? Durante uma consultoria, o DPO, a empresa que possui recursos, ela pode sim automatizar, se adequar à LGPD de um jeito mais rápido, claro, organizado, e até também se organizar para demonstrar as evidências para a autoridade nacional. Isso é importantíssimo, tá? E para isso existem diversas ferramentas, a NPPD ela já está em processo de homologação com diversas ferramentas, já temos até inclusive, faz tempo já, uma das primeiras ferramentas homologadas no Brasil que foi testada, foi verificada que ela possui os requisitos necessários que uma empresa precisa para organizar a gestão da privacidade, é o Sistema X da MX Tecnologia, né? Parabéns até para... Eles tiveram selo ouro na homologação de software. É uma ferramenta homologada pela NPPD e os empresários aí podem já utilizar. Diversos órgãos governamentais estão já utilizando o Sistema X também. Diversas empresas já utilizam também o Sistema X da MX Tecnologia. Inclusive, faço questão até de mandar um abraço para o pessoal da MX Tecnologia, Edgar Mitre, que foi um dos primeiros DPOs do estado de Minas Gerais. Minha terra, viu? Minas Gerais, isso, membro também da NPPD. Então, um grande abraço, Edgar Mitre, parabéns por esse belo trabalho que você tem feito aí. Também parabéns por ter sido aprovado no programa de homologação de software da NPPD, que é um trabalho realizado pelo comitê científico, tá? Não é fácil, realmente, para um software ser homologado, foram mais de 6 meses, 8 meses de homologação de software com olhar científico, tá? E o programa de homologação de software recebeu também prêmios internacionais, foi publicado em revistas científicas acadêmicas na Europa. Nossa. Um grande prêmio aí que nós tivemos, e é solução, né? É uma conquista de todos nós brasileiros. Nossa, muito. Olha, se eu for falar que o que a NPPD faz, já fez e está por fazer, a gente vai ter muitos programas aí, mas tem algo que é muito importante. Nós trazemos aqui para vocês, principalmente empresário. A NPPD, eu tive o prazer de participar, fez um projeto de lei, né, professor Davis? Conta para nós aí, para o empresário aí, sobre a questão do projeto de lei de compensação, tá, do investimento que o empresário faz, né, Claro. com a adequação à LGPD para ser compensado aí no PIS/COFINS. Fala pra gente aí. Claro. Essa foi uma necessidade que, na verdade, Anderson, nós observamos, porque a NPPD, como eu falei, nós publicamos diversos documentos, diversas cartilhas, diversos guias, isso inclusive é feito pelo comitê de conteúdo da NPPD, que a diretora é a Aniele Martinelli, DPO especializadíssima no setor no setor bancário, no setor também de varejo, é uma das primeiras DPOs também do Brasil, e ela é a diretora do comitê de conteúdo da NPPD, Aniele Martinelli, fica também aqui, meu muito obrigado e um abraço também para você. E nós percebemos com a divulgação dos conteúdos que muitas empresas, nos comentários, muitas empresas, muitos profissionais falavam assim, a minha empresa não tem recursos dedicados para contratar um DPO, dedicados para o programa de privacidade, nos treinamentos também nós percebemos isso, nos treinamentos, nesses eventos que eu falei, inclusive a diretora é a professora Vasti Fernandes, e aí o que acontece? Nós nos reunimos internamente, nós verificamos que era necessário que o governo talvez desse alguns incentivos para as empresas que puderem, ainda mais nessa época de pandemia, né, para as empresas que estão em processo de adequação à LGPD. Por causa disso, o Paulo Emerson é um querido nosso do coração. Ele que capitaneou tudo isso aí, junto com o Aulos lá também, Eduardo, lá de Santa Catarina. Meu abraço aí para você, Aulos. O Paulo Emerson, gente, que é um DPO, grande profissional da área de TI, da área jurídica também, capitaneou o grupo de trabalho, pegou a aprovação, eu, óbvio, já fiz questão de aprovar também, junto com o Thiago Rosa, Michel Souza, Silvia Brunelli, todos eles, e também o Anderson, vocês fizeram questão de estar em Brasília, criamos realmente aí o texto
do PLC, né, do projeto de lei, encaminhamos aos senadores Alci Lucas, inclusive faço questão de agradecer aos senadores Alci Lucas que muito têm nos ajudado lá em Brasília e tem levantado a bandeira da Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. E faço questão também, né, de deixar aqui também todos os políticos também, bons políticos que quiserem também nos ajudar, também levantar a bandeira da LGPD, tanto a nível estadual, a nível municipal ou também a nível federal, será muito bem-vindo na NPPD, tá? Assim como os senadores Alci Lucas, que recebeu esse projeto de lei, esse PLC, e já se prontificou realmente da entrada. E o que trata esse projeto de lei? Esse projeto de lei, ele trata, o Anderson, de dar incentivos fiscais para as empresas que estiverem em projetos de adequação. O que são incentivos fiscais? Pode talvez ser até na redução de algum imposto ou algum incentivo mesmo financeiro, só que é necessário isso, porque o setor empresarial, muitos empresários questionam, eles até sabem a importância do tema, eles querem mesmo se adequar com a LGPD, mas eles falam, olha, tudo bem, mas as minhas vendas não estão se aumentando, saímos de uma pandemia, e agora o que nós podemos fazer? Por causa disso que nós da NPPD representamos tanto os profissionais de privacidade, também como os empresários, e levamos aí esse projeto de lei ao senador Alci Lucas. Também temos o apoio do deputado Vanderlei Macris na Câmara dos Deputados, que também nos apoia. Mais uma conquista que a NPPD nos trouxe. Olha, a NPPD está de parabéns. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, com dor no coração, porque a gente está aqui aprendendo, tendo aulas aqui, vendo a importância da NPPD, presidida pelo presidente Davis Alves. E eu gostaria que o Davis Alves fizesse as suas considerações finais, professor, para a gente estar terminando o programa e com gostinho de quero mais, né? Logo, logo, quem sabe, né? A gente consiga trazer o professor de novo aqui para a gente. Suas Anderson, considerações. Meu amigo, eu que agradeço mais uma vez, te parabenizo, tá? Obrigado. Me permita falar que Deus te abençoe. Amém. Tá amém. bom? Por favor, me permita falar isso. Que Deus te dê cada vez mais sabedorias, conquistas, conhecimento, tá? À frente desse programa, desse belo trabalho aqui, porque realmente é necessário que todo o público, principalmente também o público cristão aqui da rede, mas é importante que todos os brasileiros se preocupem com esse tema, com a proteção de dados. É para isso que nós estamos aqui, para isso que tem a NPPD. Faço questão de deixar aqui as redes sociais da NPPD. Você que gostou do tema, que está querendo se aprofundar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, siga lá a LGPD. Siga lá a NPPD, né, nas redes sociais, no LinkedIn, a NPPD. linkedin.com/company, a NPPD no LinkedIn, a NPPD oficial no Instagram também, no Facebook. Acesse sempre lá o site da NPPD, lá tem o portal de notícias. No portal de notícias, até também o responsável, o Damião também, tem feito toda a equipe do portal de notícias tem feito um belo trabalho divulgando as notícias relacionadas com a LGPD. Lá tem o portal de notícias, tudo que nós falamos aqui. E também quem quiser manter contato comigo, será um prazer. Basta me procurar lá no LinkedIn, Davis Alves PhD, e também lá no Instagram, @DavisAlvesPhD. Eu publico direto também coisas a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Obrigado, Anderson, e sucesso. Obrigado, nós que agradecemos, professor. Olha, chegamos ao final de mais um programa, Seu Direito em Pauta. O nosso muito obrigado por você ter ficado até aqui com a gente. Saiba que, cidadão bem informado, seu direito preservado. Até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Até mais. Seu Direito em Pauta. Patrocínio SAUC. Serviços e soluções de TI.